esse final de dia, para, ó Pai, te adorarmos juntos e, ó Pai, sabendo que a adoração é nós nos rendermos, ó Pai, ao Senhor, à pessoa do Senhor Jesus, a sua palavra, e é isso que queremos fazer, ó Pai, nos submetermos a Ti, ó Pai, para que a glória seja única e exclusivamente ao Senhor, autor da vida espiritual, autor da vida física, Deus, e que, ó Deus, nos dá para que possamos, ó Pai, compreender o que é uma vida em abundância. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Fale com cada um de nós pela Tua palavra e que o Teu Santo Espírito nos ensine pessoalmente. Te pedimos isso e te agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos retomar, então, o tema da visão. Vocês lembram os três aspectos relacionados à nossa vida profissional, né? E estamos vendo esses três temas porque são essas três grandes funções, né, que nós encontramos em todas as empresas, né? Por que a empresa existe, onde ela quer chegar e baseado em que ela quer chegar. Lembram disso, né? O porquê, o onde e o como, né? A mesma forma de entendermos essas considerações. E nós estamos na visão, e vimos no domingo passado que a nossa visão de futuro e o nosso posicionamento em relação aos acontecimentos que estão para acontecer são os que determinam as nossas decisões no presente, né? Então, se estamos fazendo o que estamos fazendo, como estamos fazendo, isso está relacionado diretamente com a nossa visão de futuro, né? Estabelecemos aqui uma diferença. Nós sabemos que em alguns lugares essas duas palavras são sinônimos, né? Mas aqui nós estamos, sem adentrarmos muito no aspecto técnico disso, e aqui eu só trouxe para que vocês pudessem ver, né, essa diferença entre ver e enxergar, né? E aqui alguns cientistas, como esse aqui que eu trouxe para vocês, né, mediante alguns exames de ressonância magnética, ele faz uma diferenciação de que partes do cérebro são estimuladas de forma diferente. Quando enxergamos algo visível, enxergamos algo superficialmente, ou quando temos uma visão relacionada a ele, né? E aqui nós estamos fazendo a seguinte diferença, aqui ele coloca como uma visão que é um aprofundamento da análise, né? E aqui nós trouxemos e vimos juntos domingo passado, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que enxergamos, mas que os que se não veem são eternos, a morada eterna do cristão. Então aqui nós poderíamos dizer aonde que nós estamos colocando as nossas metas. E aqui, evidentemente, que isto aqui serve para a nossa vida como um todo, mas como nós estamos focando no trabalho, onde é que nós estamos colocando as nossas metas relacionadas ao trabalho? E aqui, lembram, vamos voltando a alguns conceitos que nós vimos desde o início. Eu estou dizendo aqui um trabalho remunerado, um trabalho sob um contrato, ou um trabalho como alguns dizem, né, CLT. Eu estou dizendo qualquer ato laboral, né? Pode ser também onde Deus nos colocou, numa empresa para ser liderado ou para liderar, enfim, né? Mas o importante aqui é onde é que nós estamos colocando as nossas metas. As nossas metas estão relacionadas a temas que são visíveis, a circunstâncias que nós podemos pegar, apalpar, né? Medir,
mensurar no curto prazo, colocar essas metas, ou a nossa visão está baseada naquilo que nós não podemos enxergar? Ora, se nós não podemos enxergar, como é que nós vamos colocar metas no vazio? Né? E é isso que nós vamos ver com um pouco mais de detalhes hoje. Nós caminhamos na semana passada sobre esses textos, e nós lemos esses textos, né? Uma das diferenças, e na Bíblia nós temos diversas, né? Daqueles que enxergaram, daqueles que tiveram uma visão. Daqueles que enxergaram questões relacionadas ao que se podia apalpar, ou ver naquele momento, ou aqueles que tiveram uma visão, baseado naquilo que não se podia ver. E aqui nós trouxemos a visão dos 12 espias, né? Aqueles que enxergaram a terra prometida, em que foram espiar, eles viram a terra que manava leite e mel, eles viram exatamente aquilo que Deus tinha dito, mas o que eles disseram? Nós vimos lá gigantes, né? E éramos como gafanhotos aos olhos deles, e eles nos viam como gafanhotos. Veja, circunstâncias, momentos, o que está vendo? Estou vendo uma tragédia, estou vendo que se nós entrarmos com todas as famílias lá, os gigantes vão acabar com, não só com o nosso exército, né, mas vai acabar com as nossas esposas, filhos, mulheres, gado e assim por diante. Só que nós tivemos duas pessoas que tiveram uma visão naquilo que eles não podiam enxergar naquele momento. Talvez aquilo que eles enxergaram foram os mesmos gigantes, certamente, né? Mas eles tiveram uma visão baseada naquilo que eles não podiam enxergar. E nesta visão, baseado naquilo que eles não podiam enxergar, o que eles disseram? Eles são como pães, e nós podemos devorá-los em alguns minutos. Percebam? Viram a mesma coisa. Estiveram no mesmo lugar, pelo mesmo tempo, 40 dias, né? Tiveram as mesmas... passaram pelas mesmas circunstâncias. Mas por que 10 tomaram uma decisão e 2 tomaram outra? Isso estava fundamentalmente baseado na visão que tinham sobre aquele momento, né? Para alguns, a visão foi aquilo que eles enxergavam. Para outros, a visão foi a informação que eles receberam. E hoje nós vamos parar um pouquinho nisso. A nossa visão do futuro, baseada naquilo que não enxergamos, não significa alguma coisa, um salto no vazio. Absolutamente. Significa em fatos concretos, que nós só não estamos enxergando, mas nem por isso eles deixam de ser concretos. Perceberam? E aqui foi a visão de Josué e Caleb. E nós vimos também que quando eles entraram na terra, que Deus disse, destrua todos aqueles habitantes da terra, porque senão eles serão espinho nos vossos olhos, né? E o que aconteceu? Nós vimos aqui a informação de que Caleb destruiu os gigantes. E as outras tribos? Todas elas, exceto Ruben e Gad, que ficaram aquém do Jordão, não entraram na terra. Judá, Benjamim, José, Manassés, Efraim, os filhos de José, Manassés, Efraim, Zebulon, Aser, Naftali, Dan e Simeão. Todos, a indicação é que eles entraram, mas não destruíram totalmente. Por quê? Cada um por um motivo. Alguns porque eles tinham carros de ferro, outros porque fizeram eles prisioneiros para servi-los, né? Desculpa, aqui passou teve um barulho. E vejam, então, esta diferença novamente traz, né, o tema de enxergar e ter a visão. Isso vimos domingo passado, né? E caminhando nesse sentido, vimos ali, se a visão se baseia no que é invisível, então são nas coisas que se não veem. Ora, mas quando nós lembramos das coisas que se não veem, nós lembramos de que texto? Vamos abrir lá. Hebreus capítulo 11. E aqui é muito importante. Hoje, todos esses temas são importantes, mas hoje guardem esses textos que nós vamos ler. Nós vamos tratar de assuntos fundamentais para nós vivermos aqui. E se são fundamentais para nós vivermos aqui, eles são fundamentais para vivermos onde Deus nos colocou, para termos uma atividade de trabalho, porque
essa atividade de trabalho é uma atividade que nos fará adorá-lo todos os dias, ou não. Percebemos? Vejam lá. Bom, Hebreus 11:1 aqui, eu só vou recordar, alguns de vocês já têm decorado esse texto, ou sabem de cabeça, diz ali, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E essa definição é extraordinária, né? Como é que nós vamos ter convicção de fatos, portanto, concretos, mas que nós não estamos vendo? Como ter convicção disso? Como olhar para o horizonte, não ver nada, mas ter convicção de que vai acontecer? É isso que esse texto está dizendo, né? Vejam lá 11:6, Hebreus 11:6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vejam o versículo... vamos ler desde o 24. É o 27, mas vamos ler desde o 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Percebam aqui, só um detalhe. Leiam depois Hebreus 11 novamente e vocês vão ver que todo o termo fé vem acompanhado de um verbo. E um verbo é algo com uma palavra com ação. Olhem que interessante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vejam, é importante nós, da mesma forma que nós vimos domingo passado com Abrão, que ele esperava contra a esperança, isso não indica que somos seres alienados no mundo, né? Seres que não conseguem enxergar a realidade presente e vivem uma realidade distante, né? E aqui é importante, uma realidade que não existe. Não, né? Vejam o que ele diz aqui. Por maiores riquezas que os tesouros do Egito. No Egito tinha tesouro, Moisés sabia disso. Essa informação não foi oculta para Moisés, mesmo porque ele era filho da filha de Faraó. Ele sabia de tudo o que o Egito era na época, a potência, as riquezas e tudo mais. Mas ele contemplava o galardão. Versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito. Olha o verbo aí. Nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Percebemos como a atitude desses personagens bíblicos aqui, na época e nos momentos em que viveram, todos eles se basearam não naquilo que eles viam. Como é que nós podemos tomar uma decisão onde Deus nos colocou no trabalho, baseado na próxima promoção, no próximo aumento de salário, ou num reconhecimento acadêmico? Vejam, estas circunstâncias por si só vão nos frustrar tremendamente. Sabe por quê? Porque este não foi o objetivo pelo qual Deus nos colocou onde Ele nos colocou. Lembrem que nós comentamos, quando Deus tira o povo do Egito, Ele tem um propósito para esse povo que é para levá-los para a terra. Veja, o propósito de Deus foi tirá-los do Egito para levá-los para a terra prometida. Apesar do propósito não ter sido sustentá-los no deserto, Deus o fez. Dar água no deserto, Deus o fez. Dar alimento no deserto, Deus o fez. Deus não permitiu com que as roupas deles se gastassem, as sandálias, né? Veja, apesar do propósito de Deus não ser esse, Deus fez isso para sustentar o povo, né? Então vejam, o que é que nós temos que ter em mente? Que o propósito da nossa vida não é termos um aumento, termos um emprego, termos uma posição, apesar de Deus nos dar isso. Mas se isso for um fim em si mesmo, isso não vai cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou onde Ele nos colocou.
O propósito pelo que ele nos colocou, onde ele nos colocou, é um propósito eterno. É um propósito de buscar e salvar vidas, de nos usar nesse contexto. Perceberam? Esse é o tema da fé. Mas caminhando, vimos isso no ano passado, e aqui é o texto de Abrão que nós lemos lá em Romanos capítulo 4. Não vamos reler, eu só quero destacar, já vimos isso, né? Domingo passado, mas eu só quero destacar um aspecto relacionado à fé. Vejam, aqui é fé, ele creu. E aqui são dois aspectos importantíssimos da fé. A nossa fé não é uma fé mística, uma fé baseada no nada. Ah, você tem fé? Eu tenho. No quê? Não, não sei, mas eu tenho. Ora, esta não é a fé bíblica. A fé bíblica sempre trará dois elementos. O que e quem. A fé bíblica, vou repetir, sempre trará dois elementos. Quem falou e o que falou. Vejam, o que aconteceu aqui? Por que Abrão creu em Deus ali? Porque ele havia recebido uma informação, segundo lhe fora dito. E quem disse? Quem prometeu? Da promessa de Deus. Né? Vejam, vamos abrir para Hebreus 6. Não vamos ler Romanos 4, que já lemos domingo passado. Vamos abrir para Hebreus capítulo 6. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, aqui ó, depois de esperar com paciência, obteve Abrão a promessa. Perceberam? Abrão, depois de esperar com paciência. Tem um aspecto que a fé sempre envolve esperar. Sempre envolve ter paciência, né? Porque a partir do momento que nós vemos algo, ele já deixa de ser fé. Portanto, fé sempre envolverá algo que não vemos. E devemos colocar confiança na informação que recebemos. Veja ali, terminando o texto, pela fé, lá de Romanos 4, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Percebemos a nossa visão? Percebemos a diferença de uma visão baseada nas circunstâncias, e vimos, né, domingo passado também, a questão de Abacuque, né, do próprio texto de Abraão esperando contra a esperança. Entendemos por que Paulo fala assim, agora eu tenho paz em todas as circunstâncias? Percebemos que esta visão momentânea daquilo que se enxerga não é suficiente para estabelecer a esperança daquele que crê? A esperança daquele que crê está baseada em coisas que não se veem, porque estas que se não veem são eternas, são permanentes. Aquelas que nós vemos, elas são temporais e vão passar. Veja, e quantos de nós, e eu sempre falo que esses estudos todos eu começo a fazer porque eu preciso entender isso na minha vida. Quantos de nós baseamos tanto tempo da nossa vida por causa de determinados aspectos tão curtos, temporais e passageiros? Lembra daquela promoção que você queria tanto? Então, mas já passaram alguns anos, né? Ela já não era tão importante quanto nós consideramos lá atrás. E aquele aumento? Não, com aquele aumento eu vou resolver a vida. Resolveu? Não, né? Está esperando o próximo. Percebemos que essas coisas temporais, elas são passageiras. Por mais ambição e por mais posição que busquemos, e Deus diz, fixem nas coisas que são eternas, porque aquelas são permanentes. Quais são mesmo as coisas eternas que nós temos que nos fixar? Esse é o ponto importante, né? O primeiro aspecto, se fé biblicamente falando está baseado em quem e no que, nós temos que conhecer quem está falando. Se nós não conhecermos quem está falando, de forma alguma, nós depositaremos confiança na informação. Vejam, eu quero
destacar um exemplo aqui, que para mim é um exemplo que fala muito alto, né, do que é conhecer quem está falando, é o de Jó. Vocês lembram a vida de Jó? Vamos passar rapidamente aqui por alguns aspectos da vida de Jó, que é um homem temente a Deus, que se desviava do mal, oferecia sacrifícios por si, por ele mesmo e pelos seus filhos, né? Até que Deus permite ali que Satanás toque nele, não na vida dele, mas toque nos bens, enfim, toque na saúde. E aí Jó começa a entrar num debate com Deus, ao ponto de chegar para Deus e falar assim, Deus, olha, vamos fazer assim, eu estou passando o que eu estou passando, eu não tenho a mínima ideia porque eu estou passando isso. Então faz assim, ó, eu vou fazer as minhas razões, o senhor coloca um tribunal aí, eu vou aí, o senhor coloca as suas razões, eu coloco as minhas e nós vamos ver quem está certo. Né? Vejam Jó falando isso para Deus. Né? E o que fez mudar a vida de Jó? Vocês lembram que lá no capítulo 41 para frente, Jó chega à conclusão que ele fala o quê? Ele falou assim, eu falei como um louco de coisas que eu não conhecia. Né? E agora o quê? Eu me reduzo ao pó. Né? Agora, o que mudou na vida de Jó? Vocês lembram? O que aconteceu? Quais foram os fatos que Jó causou em Jó essa transformação tão grande? Vocês lembram ou não? Vocês lembram que quando os amigos de Jó começaram a falar, né, e Jó a retrucá-los, né? E aí nós temos um estudo extraordinário sobre o que os amigos do Jó falaram, e aí Deus ao final fala para Jó, vai lá e oferece sacrifício, porque eles não disseram de mim o que era justo. Até então eles estavam argumentando e contra-argumentando, né? Até que no capítulo 34, 33, Eliú, que era um mais jovem, por isso ele ficou calado ali, ele começa a falar. E eu gosto muito de usar a expressão, Eliú chega e fala assim, não, ó, os conceitos aqui estão fora do lugar. Vamos colocar a geladeira na cozinha, o sofá na sala, a cama no quarto, e Jó falando assim, Jó, deixa eu dizer uma coisa, você é como barro, você é barro como eu sou. E Deus é o Todo-Poderoso, Ele que dá o sopro da vida. E aí Eliú começa a falar com Jó, sabe do quê? De quem Deus é. E se vocês continuarem lendo, vocês vão continuarem lendo todos os capítulos depois do capítulo 33 de Jó, nós vamos ver que no capítulo 38, Deus pega a palavra do que Jó está falando e começa, sabe o quê? Se apresentar para Jó. A única coisa que Deus faz é começar a mostrar para Jó quem ele é. E aqui é eu quero deixar isso na vida de todos nós, né? Que é, deixe Deus se apresentar a você. Não é possível termos fé se nós não acreditarmos em quem está falando, porque a fé bíblica envolve quem e o quê. Se o quem nós não conhecermos, tudo o que ele disser, nós vamos colocar em dúvida. É impossível termos uma perspectiva futura daquilo que não vemos, se nós não acreditamos em quem está falando. Percebemos? Portanto, para termos a visão correta, no nosso trabalho, por exemplo, que nós vamos acordar cedinho amanhã e nos deslocaremos virtualmente ou fisicamente, enfim, para ele. Se nós não depositarmos fé na pessoa de Deus que está falando, a nossa perspectiva jamais será das coisas que não se veem. Vai continuar sendo de coisas visíveis, afinal de contas é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu apalpo, é aquilo que eu posso ter de experiência, perceberam? Primeiro aspecto que Jó nos ensina é: deixe Deus se apresentar para cada um de nós. Porque no momento em que Deus se apresentar, nós vamos começar a entender quem Deus é e quem nós somos, quem Deus é e quem nós somos. Quando nós entendermos quem Deus é e quem nós somos, a única atitude vai ser cair de rosto em terra e adorá-lo. Percebemos? Nós entendemos qual a diferença de Abrão para nós?
Nós entendemos qual a diferença, muitas vezes, dos amigos de Daniel que foram para a fornalha, e nós, de José, da posição que tomou, de Abel, ao oferecer o sacrifício, de Gideão, Jefté, Davi, todos aqueles que estão nos heróis da fé. Nós entendemos qual a diferença de todos essas pessoas que viveram e depositaram fé. Eles conheciam o Deus que eles criam. Talvez aqui nós tenhamos que dar um passo atrás para falar, eu conheço de fato o Deus que eu creio. Porque se conhecemos e Deus está falando, agora é para a direita, não há possibilidade de nós falarmos, não, mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é atual, não é atual? Veja, mas as circunstâncias às vezes estão diferentes, mas você não sabe o que como é meu chefe, né? Você não sabe a empresa que eu estou, mas você não sabe as circunstâncias. Nós conhecemos o Deus que nós temos? Porque se nós conhecemos, e Deus está falando agora é para a direita, não há perspectiva de olharmos e enxergarmos gigantes. A perspectiva é de Josué e Caleb, vamos porque a terra é nossa. Mas como Josué e Caleb? Vocês não viram os gigantes que nós vimos? Nós vimos igualzinho. E vimos ali que tinha o menorzinho lá, devia ter uns 3,5 metros, né? Agora, mas então como é que você fala para nós irmos? O que Deus disse. Vão e possuam a terra. Percebemos? Primeiro aspecto, quem falou? Deixe Deus se apresentar a você. E Deus se mostra quem Ele é, pelas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Ora, Deus dá detalhes de quem Ele é, pelas Escrituras. E um outro aspecto relacionado à fé que nós vimos é o quê. Nós gostamos muito de usar aquela frase, né? Talvez algumas vezes até como um chavão. Lembra de Tiago? Não diga que eu vou fazer isso ou aquilo, mas diga, se Deus quiser, farei isso ou aquilo, né? E muitas vezes usamos isso como um chavão. Você vai lá, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas a pergunta desse texto, sabe qual que é? O que Deus quer? Se Deus quiser, mas o que Ele quer? Perceberam? E aqui é o segundo aspecto relacionado à fé, que é, depois de conhecermos quem Deus é, o que Ele quer? O que Ele está dizendo? Vejam, aqui é fundamental, porque se nós crermos e conhecermos quem Deus é, e tivermos convicção daquilo que Ele está falando, vocês percebam como o versículo 1 de Hebreus 11 fica real? Convicção de fatos que se não vêm, perceberam? Perceberam porque Abraão conseguiu esperar contra a esperança? Percebemos? Por quê? Porque Abraão sabia quem estava falando e tinha certeza do que estava falando. Isto é a fé bíblica. E é somente com esta fé bíblica que nós vamos ter condições de firmar objetivos e metas naquilo que não vemos, mas que é real, que é fato. Por quê? Porque quem falou é poderoso para cumprir. E o que ele falou vai ser cumprido, né? Hoje, inclusive, o Fernando falou no culto de manhã, tantas são as promessas de Deus, tantas nelas tem nela, tem nela o seu? Sim, perceberam? Continuando, eu quero aqui trazer para vocês essas duas visões, né? Evidentemente que aqui vocês já perceberam, aqui tem uma visão que é isso, exatamente. E assim, quando nós estamos presencialmente, eu faço isso, eu vejo pelo menos a feição de vocês. Às vezes vocês não respondem, mas eu vejo os olhos. Tá? Aqui não dá para ver, né? Um ou outro só. A dona Lara, eu consigo ver ali, câmera aberta, mas vocês não, mas vamos lá. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que há dois tipos de visão. A visão horizontal e a visão vertical. Vamos ver então os textos em relação a elas. Perspectiva horizontal, 1 Coríntios capítulo 15, vamos para lá. Dante, mas nós estamos falando de fé e trabalho. Exatamente, fé e trabalho qual é a perspectiva? Enquanto vocês estão abrindo para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a pergunta é, qual é a perspectiva? Qual é a sua meta? Aonde Deus o colocou? Lembram? Para entender a visão, nós temos que entender a missão. Lembram da missão? Glorificar a Deus, produzir frutos, servir aos outros, adorá-lo. Lembraram disso? Então, isso tudo, qual é a meta que nós vamos colocar? A próxima promoção? Próximo aumento?
A posição de CFO ali, de diretor, de presidente, de dono de empresa, de negócio. Essa é a visão que nós estamos vendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ora, se nós temos essa certeza das Escrituras, como é que nós fazemos a nossa vida só baseada nesse mundo? O quanto nós estamos trabalhando para a eternidade? Nós sabemos que a eternidade já começou. Jesus disse, aquele que crê tem a vida eterna. Ó, já começou, nós estamos esperando, não, o dia que eu morrer, aí eu vou para o céu, agora Deus vai... Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A eternidade já começou. Nós vamos ver um texto em que os nossos galardões, eles serão determinados no céu pelo bem ou mal que tivermos feito através do corpo. É aqui, o corpo aqui, essa vida aqui. O quanto nós estamos trabalhando para a eternidade. Vejam o versículo 32. Por quê? Porque se nós não crermos na eternidade futura, não na que já começou, porque essa nós estamos vendo, nós estamos apalpando, né? Mas na futura, olha aqui, qual que vai ser a consequência disso? Versículo 32 de 1 Coríntios capítulo 15. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, olha aqui, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe quando nós vamos ver algumas expressões que Deus nos alerta sobre comer e beber, porque amanhã vamos morrer? Sabe para quem Deus usa essas expressões? Para quem tem uma visão horizontal. Para quem acha que vai trabalhar, viver, para deixar aqui alguns bens para os filhos, para deixar uma herança, para ter bastante para aposentadoria. Ó, para essas pessoas com uma visão horizontal, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. É isso mesmo. Né? Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. E é esta visão, nós não vamos entrar nesse tema, né, mas fiquem para vocês estudarem, é esta visão que nos faz idólatras. Vejam aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Essa referência que está lá no próximo texto, Êxodo capítulo 32, versículo 6. Lembram do bezerro de ouro? O povo comeu, bebeu e levantou-se para divertir-se. Aqui é o momento. Parece que se nós não conseguirmos atingir determinados objetivos aqui, parece que a nossa vida não tem sentido. Ora, qual é a meta que nós estamos colocando para a nossa vida? A coisa que vemos? Ora, se for essa, Deus nos adverte que se for uma promoção, se for um aumento, se for nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se a meta for eterna, daquilo que nós não vemos, galardões que nós receberemos na eternidade futura, Deus vai usar uma promoção, uma posição, da mesma forma que colocou José como primeiro-ministro, da mesma forma que colocou Daniel e os seus amigos em posição de destaque no reino. Perceberam? Da mesma forma que usou tantas pessoas em diversas posições, mas que não tinham um fim em si mesmo. Nós percebemos que onde Deus nos coloca, como vimos na missão, é muito importante, mas não tem um fim em si mesmo. Se nós não entendermos isso, o trabalho vai deixar de ser uma bênção e vai passar a ser algo que vai nos, muitas vezes, desmotivar. Muitas vezes vai nos levar até a depressão, por não termos atingido, conseguido ou realizado determinadas coisas. Deus tem um propósito para o nosso trabalho, que é adorá-lo, aonde Ele quiser, na forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E muitas vezes, quando perdemos um emprego, falamos, ai Deus, onde o senhor está? Afinal de contas, eu fui mandado embora. Deus está falando, não, sabe o que é? É que o seu tempo ali de evangelizar, de brilhar, de ser luz ali, acabou, eu vou levar você para outro lugar. Mesmo que esse lugar seja para ficar um tempo em casa, porque tem ali um propósito de Deus na família, e nós não entendemos isso. Nós imaginamos que, apesar de quando nós temos que trabalhar para nos sustentarmos, ora,
O sustento vem de Deus, Mateus, e ele vai dar no tempo dele, até mudando a natureza de um corvo para levar carne para Elias em cima da montanha. O sustento é com ele. Percebemos? Percebemos que nós temos que entender qual é o objetivo de Deus para a nossa vida. Vamos para Isaías capítulo 22 e abram também Lucas 12, por favor. Isaías 22 e Lucas 12. Esses textos vão ter esse mesmo contexto que nós estamos vendo, né? Diz assim, versículo 12 do 22, um antes. O Senhor dos exércitos, os convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne e bebe-se vinho. E se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Percebemos as metas horizontais, não resta mais nada. Vamos aproveitar esse momento, né? Porque não nos resta mais nada. Vai ser um objetivo de vida e uma visão de vida muito medíocre, que vai ter um fim em si mesmo e vai acabar em si mesmo. Lucas capítulo 12, versículo 19, para nós irmos para a visão vertical. Lucas 12, 19 diz, lembrem, né, da parábola do rico louco? Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Salomão diz em Eclesiastes que nós trabalhamos muito, sabe para quê? Para deixar para quem nunca trabalhou por aquilo, e muitas vezes não dá valor. Ou dá valor, e há brigas em famílias que duram gerações, por causa de tão pouco. Percebemos? Vejam, ele diz ali, esta noite te pedirão a tua alma. Vocês sabem que eu já precisei confessar pecado nessa área e já comecei a programar minha vida em alguns anos atrás, parecendo que eu ia viver uns 200 anos. Não, eu pego isso, eu ponho aquilo, eu guardo aquilo, eu monto aquilo. Não significa que nós não tenhamos que planejar, programar, sermos responsáveis pelos recursos que Deus nos dá. Mas, nós vamos viver mais alguns dias aqui, sejam eles mais de 360, e aí você pode colocar em ano, em semana, do jeito que você quiser, mas a nossa vida é a eternidade. E o que nós estamos fazendo por ela? Não, nós não temos tempo, né? Mas para saber quem está falando e o que está falando, nós não temos tempo, porque afinal de contas nós temos que trabalhar tanto. Onde está a nossa meta? Qual é a nossa visão? Dos 10 espias? As circunstâncias vão nos derrubar. Ainda mais agora, né? Já pensou? Primeira onda de coronavírus, segunda onda de coronavírus, abre comércio, fecha comércio, as aplicações caem no mundo, e voltam no mundo, e sobe, e como é que nós vamos viver? Deus está falando, onde é que está a nossa visão? Está na eternidade? O Deus soberano, o Deus do universo é quem garante. Não são governadores, não são os presidentes, não são os organismos internacionais. Aquela onde a traça não pode corroer, onde a ferrugem não acaba, aquela é garantida pelo Deus do universo. Percebemos? Onde é que está a nossa esperança? Vamos para vertical, Hebreus capítulo 11, vamos voltar para Hebreus. Nós estávamos lá, então, voltem para lá que já está fácil de achar que nós estávamos lá, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, e esse texto me chama muito atenção, né? E esse texto, ele é extremamente relevante, importante e grave, até certo ponto, para aqueles que estiverem do outro lado do que esse texto está dizendo. Vejam lá, Deus aqui nos traz Abrão, né? E vejam lá no versículo 12. Por isso também, aliás, já amortecido, lembra de Romanos 4, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora
aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por que eles fizeram o que eles fizeram? Por que Abrão saiu da sua terra e da segurança que tinha naquela condição em que vivia? Por que José fez o que fez? Moisés fez o que fez? Por que Abel ofereceu o sacrifício que ofereceu? Por que Noé começou a construir a arca no meio de uma terra em que não chovia, não tinha um mar? Por que eles fizeram o que eles fizeram? Vejam aqui, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Prestem atenção nesse texto, anotem por favor, grifem aí. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por que Abraão ofereceu Isaac da forma com que ofereceu? Porque eles viam, eles tinham uma visão daquilo que não se podia enxergar com os olhos. E vejam que como esse texto aqui ele é contundente. Ele diz assim, por isso, pela visão que eles tinham de uma pátria celestial, Deus não se envergonha deles e de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Peraí, vamos ler esse texto ao contrário senso? Se nós não tivermos a visão da pátria celestial, Deus vai se envergonhar de nós o chamarmos de Pai? Que coisa. E o que mostra que nós temos a visão celestial ou não? Vejam o versículo acima, né? Versículo 13, o finalzinho. O que mostrava que eles tinham uma visão celestial? Porque eles eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Exatamente, sobre a pátria que nós vivemos aqui no Brasil. Não, mas essa aqui é a nossa terra, né? Nós nascemos aqui, vivemos aqui, nós temos o direito de solo, né? Como o nosso direito estabelece. Então, eu sou um cidadão do Brasil, então é minha terra. Então, aqui, sobre esta terra que nós estamos vivendo, Deus está dizendo que eles se consideravam estrangeiros e peregrinos. E deixa eu contar para vocês uma passagem, alguns de vocês já ouviram, mas permitam-me contar para que os outros também tenham essa perspectiva do que é ser peregrino. Um dia, um jovem, ele tinha ouvido de um sábio conhecido internacionalmente, né? E ele leu muito sobre esse sábio e ele tomou a decisão de um dia conhecer esse sábio. E ele morava em outro país, esse jovem guardou o dinheiro que ele conseguiu para comprar a passagem, ele pegou o endereço, pegou tudo, né? Ele colocou uma mochila nas costas e falou assim, eu vou sair do meu país e vou atrás até eu conversar e querer conhecer esse sábio. Ele fala coisas muito importantes, muito... com conhecimento de vida, e eu quero conhecê-lo. E ele pegou o avião e foi para esse país, outro país, e ele foi procurar esse sábio. E aí ele com o endereço e desceu no aeroporto e foi perguntando, até que ele chegou na casa desse sábio. E quando ele chega, a primeira impressão que ele tem, ele olha para casa, ele olha para o endereço, olha para casa, olha para a pessoa que o levou lá, falou, mas esse endereço é aqui mesmo? É aqui mesmo. Mas eu tenho esse endereço como que mora um sábio conhecido internacionalmente. Ele falou, então, mas o endereço é aqui, eu não sei se essa pessoa mora aí, mas esse endereço é aqui. E ele, ok, ele saiu do carro que tinha levado, tocou a campainha da casa, e veio um senhor já de idade, né, em trajes bastante simples, numa casa muito simples, e ele falou assim, boa tarde, eu estou procurando o senhor fulano de tal. Ele falou, sou eu mesmo. Aí aquele jovem já teve uma atitude, né, que estranhou aquele primeiro encontro, e aí o sábio falou assim para ele, entra aqui, né, vem conhecer minha casa, vamos tomar aqui eu não me lembro qual que era a nacionalidade, mas vamos falar um chá, né? E aquele jovem entrou assim, bastante constrangido, né, achando que ia encontrar um palácio, pessoas servindo esse sábio e tudo mais. E ele, quando ele entrou, ele olhou para a casa ainda mais surpreso, uma casa que tinha um quarto, uma cama ali, cômodos muito simples, humildes. Ele falou, mas o senhor é o fulano de tal mesmo? Ele falou, sou eu mesmo, né?
E aí começou a contar algumas coisas, alguns livros que tinham escrito, algumas obras e tudo mais, e ele começou a identificar, e aquele jovem entendeu que ele era ele mesmo. E aí ele chega e pergunta para esse sábio, eu posso fazer uma pergunta só? Ele fala, claro, quanto você quiser, você veio de tão longe, né? Você veio... Aí ele virou para esse sábio e falou assim, mas se você é tão sábio, se você tem o segredo de viver, onde é que estão todas as suas coisas? Né? Aí ele vira para o jovem, olha para a mala, a mochila que está atrás, ele chegou para o jovem e falou assim, mas e as suas coisas? Onde é que estão? Aí o jovem pega a mochila, tira a mochila e fala assim, não, é que eu só trouxe isso porque eu não sou daqui. Aí o sábio virou e falou assim, eu também não. Que diferença de entendermos o que é uma vida de peregrino, não é? Aqui eu não estou dizendo que o que devemos ter, o que devemos fazer, o que devemos guardar, gastar ou buscar. O que eu estou dizendo aqui é, o que é esse mundo para nós? É uma residência fixa? Porque se for, é comer e beber, porque amanhã vai acabar. E nós não sabemos como amanhã, pode ser daqui a alguns minutos. Agora, se a nossa residência não for daqui, nós temos uma eternidade. E sabendo que nós temos uma eternidade, nós estamos trabalhando para quê? Se nós tivéssemos que fazer uma prova de português e matemática, vamos simplificar aqui para não ser muito complexo, né? E essa prova, nós temos 6 meses para estudar essas duas matérias. Só que, deixa eu perguntar a vocês, depois dos 6 meses, nós vamos usar por 20 anos a matemática. E vamos deixar de usar o português, ok? Mas nós temos que estudar para fazer a prova. Mas lembre que de 20 anos para frente nós só vamos usar matemática e nunca mais vamos usar português. Qual matéria nós vamos estudar mais para a prova? Matemática, né? E por que nós vivemos a nossa vida achando que é o português que nós vamos usar depois? Isso parece ser tão exemplos tão primários, né? Mas por que nós levamos a nossa vida, que é algo extremamente precioso, única, de uma forma diferente desses raciocínios? Percebemos? Isso tem a ver com a nossa visão. Se a nossa visão for uma visão vertical, nós seremos peregrinos aqui. Não importa quanto Deus vai confiar as nossas mãos para administrar, não importa a posição que Ele vai nos colocar, peregrinos. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Percebemos? 1 Pedro capítulo 2. E depois vamos para Colossenses 3. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? Por que Deus nos colocou nessa posição? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E depois, se vocês continuarem esse texto, até 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ver que há 5 submissões. Inclusive, aqui, das instituições humanas, o exemplo de Cristo com a igreja, mulheres aos seus maridos, né? Jovens aos mais velhos, né? Vejam, submissões, e dos servos aos seus senhores, as 5 submissões é que mantém o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios. Vejam, mas submissão aqui é servir o outro, mas servir o outro tem a ver com a nossa missão, que coisa impressionante. Se nós não tivermos a visão correta, baseado nas coisas que se não veem, e não formos peregrinos aqui, jamais serviremos aos outros. Percebemos como a nossa missão tem a ver com a nossa visão?
E se a nossa visão não for correta, jamais cumpriremos a nossa missão. E se não cumprirmos a nossa missão, porque não temos a visão correta, o que nós estamos fazendo mesmo aqui? Ah, mas aí eu estou vendo, eu chego, trabalho, construo uma família, tenho filhos, e falo, aí chega no final da vida, mas não valeu a pena? Mas então, se nós não tivermos na visão correta, a missão correta, na visão correta, esta vida não vai valer a pena. Ser peregrino é viver a eternidade hoje. É trabalhar para aquilo que não perece, mas que permanece. Continuando, Salmo 73. Aqui nós não vamos ler todo o Salmo, mas ficam para vocês depois analisarem e estudarem dentro desse contexto. Mas Salmo 73 é aquele salmo que começa a olhar no aspecto horizontal, né? E aí ele começa a olhar no aspecto horizontal e vê que os soberbos, que os violentos, que aqueles que falam contra Deus, que os ímpios são aqueles que estão crescendo, são aqueles que estão tendo proeminência, são aqueles que estão sendo os protagonistas da história, né? E ele fala, a minha fé até balançou. E aí quando ele diz no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Percebemos que a perspectiva com a qual nós olhamos o fato vai fazer toda a diferença? Se a perspectiva pela qual nós olhamos o fato, ela é temporária e terrena, nós vamos nos desesperar, porque os ímpios prosperam. Mas se a nossa perspectiva for eterna e permanente, daqui a pouco nós vamos embora. E vamos viver amanhã, a nossa segunda-feira, acordando para sermos o melhor profissional que aquela empresa já contratou na sua existência. Para sermos um destaque adorando ao Senhor, servindo aos outros. Tendo a perspectiva não do próximo aumento, ou da próxima promoção, ou daquela próxima cadeira que nós tanto almejamos, mas de perspectivas eternas. E nós vamos passar por aí, por isso que Deus nos determinou para nós. Ganhando muito ou pouco, sendo disputado por empresas ou desligado de empresas, tendo posições importantes ou não tão importantes, mas absolutamente satisfeitos com aquilo que Deus nos colocou, com o propósito que Ele nos colocou. Promessas do futuro. Vejam. Quais são? Nós sabemos, lembram que além do quem fala, nós temos que entender o que fala. Aqui Deus diz, coloquem o quê? Os olhos nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Sabe por quê? Porque nós teremos galardões lá. Lembram que a fé em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador, que Ele vai premiar-nos. Né? E vejam, de que forma? Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz dos galardões, né? Lembram? Ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, que é Cristo. E cada um veja como edifica sobre o fundamento que foi posto, né? Ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Lembraram desse texto? Esse é 1 Coríntios capítulo 3, mas nós estamos indo para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Por quê? Porque ele diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Aqui tribunal não é para julgamento, aqui tribunal é para análise de obras, né? É bema de Cristo, aqui é pódium, essa palavra no original, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lá na eternidade. Então quer dizer que não é uma vida que nós temos aqui, morremos, vamos para o céu e começa uma vida lá? Não, não é não. Deixa eu dizer a vocês, a vida eterna já começou. E seremos galardoados por esta vida. Mas para quê? Para que a gente fique com galardão lá fazendo o quê? Apocalipse capítulo 4. Diz que com esses galardões nós vamos depositar e adorar o Senhor Jesus. O quanto nós queremos adorá-lo? Ou vocês pensam que nós vamos chegar lá e dizer, eu quero te adorar tanto, Senhor, eu sei, eu estou aqui por sua causa, eu fui perdoado dos meus pecados, então eu quero... Jesus vai falar, então deixa eu ver a sua vida, o quanto você quis me adorar lá, porque é nessa medida
que você vai ser galardoado para me adorar aqui. Percebemos? A nossa vida precisa ter outra perspectiva. Nós precisamos viver tirando aquela mesquinhez que a gente tem para juntar algum pouquinho a mais, ou para termos um pouquinho a mais. Qual é a nossa visão? Senão, os gigantes vão nos colocar um medo extraordinário. Percebemos? Semelhantes a Cristo seremos, estaremos com Ele em novos céus e nova terra. Seremos sem mácula, santos e sem defeito. Em que confiamos? Em nós mesmos ou em Deus para isso? Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós vamos ter uma perspectiva horizontal, que ela vai ser absolutamente frustrante. Agora, se a perspectiva for eterna, se a perspectiva for vertical, se a perspectiva cruzar o horizonte daquilo que vemos e se firmar daquilo que não vemos, uau! Que vida extraordinária! Que vida e abundância! Você entendeu o que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Uma vida em abundância, o que é vida? Ora, se morte é separação, vida é um relacionamento com Deus em abundância. É um relacionamento com Deus, em que nós vamos entender propósitos, objetivos de Deus, onde Ele nos colocou, porque Ele nos colocou, ora, tudo vai fazer muito sentido. Nossa visão baseada no que enxergamos, é baseada no que enxergamos, circunstâncias, ou nas coisas que se não veem, mas se tem certeza pela fé, determinarão nossas escolhas e decisões no presente. A nossa decisão amanhã vai ser baseada na nossa visão. Se ela é de curto prazo, naquilo que se enxerga, ou se ela é de longo prazo, naquilo que se não vê. Mas se sabe pela informação e por quem está informando. Tudo bem? Nós íamos terminar isso hoje, mas só falta um minuto, só deixa eu passar aqui para vocês. Só vamos ver rapidamente. Esta visão nos dá um elemento chamado prioridade. Vocês já viram a expressão? Ih, não tenho tempo. Ah, não tenho tempo. Vocês já viram? Normalmente é para ler a Bíblia. Vocês já viram? Nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para a família, temos tempo para passear, temos tempo para as festas, temos tempo para andar de bicicleta, temos tempo para jogar bola, temos tempo para ler a Bíblia. Ai, faltou tempo. Ai, que interessante, né? Sabe por quê? Não é que faltou tempo, não. Isso tem a ver com a nossa prioridade. E a nossa prioridade tem a ver com a nossa visão. Percebemos? Vocês já falaram, vocês podem pegar, sabe por que um cardíaco ele está fazendo exercício? É porque ele não tinha tempo antes. Aí quando ele teve um infarto, né, e o médico falou, ou você faz exercício ou você morre, mudou a prioridade da vida dele, olha que interessante, passou a ser tempo para fazer exercício? Ah, tá vendo que não é falta de tempo, é um problema de prioridade? É isso que diz Mateus 6. Depois tem Provérbios 7, Provérbios 3, perdão, mas já estamos nas cenas dos próximos capítulos. E nós vamos ver também esse texto, não vivamos o futuro no presente. O futuro é o presente de amanhã. E vejam, não vamos entrar nesse estudo porque não é o nosso objetivo, mas a nossa visão do futuro está absolutamente ligado a sermos ansiosos ou não. Vejam aqui, ansiedade. O que é ansiedade? O que é preocupação? Podem pegar a definição no dicionário. Tem a ver com fatos futuros, sempre. Ninguém fica ansioso porque está acontecendo. Agora, vocês estão ansiosos agora, por causa do estudo agora que nós estamos tendo? Não, né? Por quê? Porque ele está acontecendo. Ou participaram ou não participaram, ou o som está bom ou está ruim, mas ninguém está ansioso por isso. A ansiedade tem a ver com o futuro, não é? Mas a fé tem a ver com o futuro. Percebemos o contraponto? Ou somos ansiosos, ou temos fé? Ah, que interessante, mas eu falei para vocês que não era estudo, mas é só para mostrar aqui, não vivamos o futuro no presente. Tem pessoas que estão pensando, o dia que, né? O dia que, não, o dia que é um presente lá na frente. O presente hoje, é o que nós estamos vivendo. E se Deus permitir, nós vamos olhar na semana que vem, que é o último estudo, evidentemente, que vamos olhar, né? Nós vamos dar uma passagem muito rápida sobre os valores, né? O como fazer. Vimos que o porquê, que é a missão, vimos o onde, que é a visão, agora vimos o como fazer isso. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos traz
tantas informações, ó Deus, para vivermos a nossa vida aqui. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é a pessoa do Senhor Jesus, com a qual podemos nos relacionar a cada dia, para conhecermos o Senhor, quem o Senhor é, como o Senhor se apresentou a Jó, e o que o Senhor diz, para que possamos depositar a nossa confiança, como Josué e Caleb fizeram. Deus disse, e eles são pães que nós podemos devorar. Pai, para evitarmos sermos como os 10 espias, é tudo o que Deus disse, mas lá tem gigantes, e nós não vamos. Pai querido, ensina-nos, ó Pai, a cada um aqui, que o Teu Santo Espírito venha nos abrir, ó Pai, os olhos do nosso coração, da nossa mente, para que possamos compreender, e não apenas ter isso na nossa mente, mas experimentar da forma bíblica que esse termo traz, que é experimentar com experiência, experimentar como viver essas verdades, e que todas elas glorifiquem o Teu nome e mudem e transformem a nossa vida no caráter do Senhor Jesus. Te agradecemos e te pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.